sobre a rocha. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos direitas aqui sobre a doutora Ana e que de fato a mãe de Jesus passe à frente de cada palavra que ela disser, que seja de fato o nosso coração uma terra fértil para receber todas essas sementes que serão lançadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Anderson. Tudo bem? Tudo bem? Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao Anderson e a equipe toda. Lindo esse encontro, eu já senti uma... Esse está melhor? É melhor. Essa energia aqui é muito, muito boa. Quero agradecer ao meu marido, que é meu parceiro, e se não fosse por ele, nada disso aqui acontecia. E dizer para vocês que enquanto ele estava falando, me veio um versículo que eu achei que eu tinha que compartilhar com vocês. Foi muito apropriado. Eu acho que está em Apocalipse. Jesus fala: eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Essa fala eu não tinha preparado. Eu ouvi esses dias e eu estava falando sobre isso com meu pai, que já é um senhor de 85 anos, está em tratamento de câncer. E está num momento de vida com uma fé pequena, uma fé fraca. E eu estou tentando, nesse momento, ajudá-lo nisso. Porque eu imagino que é você chegar no fim da vida sem um propósito, sem fé. Como isso? E eu já fui uma pessoa muito questionadora. Eu sou católica, sou batizada, crismada. Mas sempre questionei muitas coisas, porque eu não tinha conhecimento da palavra. Então, quando a gente não tem conhecimento, a gente não pode dizer que a nossa fé é forte. A gente tem uma fé genuína. Então, eu digo para vocês, eu afirmo que para a gente alimentar a nossa fé, a gente precisa se conectar com Deus diariamente. Diariamente. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. E eu estou dizendo isso para vocês, não porque eu sou perfeita e tenha feito isso desde o início, não. Eu considero que eu fui uma mãe relapsa nesse ponto, num momento crucial para as minhas filhas. Porque a criança, quanto menor, ela é uma esponja, ela absorve as coisas. E quando elas eram muito pequenas, eu não tinha uma fé genuína, verdadeira, para passar para elas. Eu tinha exemplo. Eu acredito que eu tenha sido um bom exemplo. Mas só isso não é suficiente. Eu acredito que nos dias de hoje, vocês vão ver isso no decorrer da palestra, a gente precisa ter algo mais além do que o exemplo, algo mais espiritual, tá? Eu nem falei meu nome para vocês, né? Meu nome é Ana Leia, eu sou pediatra e sou pediatra geral hoje em dia. Eu tenho duas áreas que eu acredito que sejam missão de Deus na minha vida, que é a alimentação, aleitamento materno, e desenvolvimento infantil, proteção emocional de crianças, atendimento a famílias com problemas relacionados a abuso de telas, excesso de telas. Eu acho que essa é a minha missão. Então, eu hoje coordeno a pastoral da criança numa comunidade que é considerada a mais carente de Londrina, comunidade Flores do Campo, não sei quem conhece. Eu atuo no meu consultório, eu abri mão de empregos públicos para, na verdade, abraçar meu consultório e a missão voluntária. Então, hoje é isso, missão voluntária. Então, independente de qualquer currículo, independente disso, né? Então, eu sou pediatra, coordeno a pastoral, a partir daí recebi um convite para ser responsável técnica pela Pastoral da Criança nacionalmente. Eu não sei se alguém aqui conhece a Pastoral da Criança. Quem conhece, levanta a mão, já ouviu falar. A Pastoral da Criança foi criada em 83 com o objetivo de ajudar a diminuir a mortalidade infantil e conseguiu, né? Por causa da Pastoral da Criança, a mortalidade infantil reduziu
80% em um ano no Brasil, né? Mas nada disso importa, porque hoje eu tenho certeza que eu sou uma ferramenta de Deus para fazer o que eu tenho que fazer, para fazer a vontade dele, que é alertar famílias e passar a mensagem que eu tenho que passar, que nem sempre é tão bom. Porém, para tudo tem um jeito. Quando tem amor e tem esperança, para tudo tem um jeito, né? Então, eu vim falar dessa mensagem para vocês desse tema, que é o desafio da família cristã, e não é só da família cristã, de qualquer família, hoje em dia, como formar filhos saudáveis na era digital. Eu vou falar voltado para filhos, eu não sei se todos, quem não tem filhos aqui? Porém, essa é uma questão que envolve também os adultos. Os adultos, principalmente os jovens da geração Z, da geração anterior também, a geração Z, dos anos 90. Então, vou falar, isso afeta todos nós, né? Então, para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa entender o que é saúde. O que é saúde para vocês? Alguém podia me falar uma definição de saúde simples? Alguém quer levantar a mão e falar? Eu vou chamar alguém. Eu vou chamar alguém. Acordar vocês aí, alguém não estiver prestando atenção na palestra, eu vou chamar. Vamos ver vocês aqui. Vocês. O que é saúde para vocês? Fala uma definição de saúde. Estar bem. O que mais? Para a gente estar bem, o que a gente precisa? Saúde. Agora aqui, vocês aqui. O que a gente precisa para estar bem? Fala uma definição de saúde. Dormir, o que mais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá. Saúde é um complemento de tudo, um complemento social, mental, corpo, isso é um complemento de vários aspectos para que você tenha realmente uma saúde, não é só estar livre de doença, mas é um complemento, uma qualidade de vida. Né? Perfeito. Hã? A busca de um equilíbrio. Isso, exatamente. Então, assim, saúde é um estado de completo bem-estar físico, nutricional, emocional, social e espiritual. Ó, presta atenção, gente. Nutricional, que é o físico, social, emocional, espiritual. Então, para a pessoa dizer que ela tem saúde plena, ela tem que estar com todos esses quesitos funcionando plenamente. Tá bom? Oi? Exatamente. A maioria, hoje em dia, a maioria das pessoas estão doentes. Porque ou elas não estão emocionalmente bem, ou elas espiritualmente estão fracas, apesar de estarem nutricionalmente bem, o que também já tem se tornado mais difícil. Até nutricionalmente as pessoas têm adoecido pelas rotinas, pelos hábitos errados, né? Mas eu acredito que o que mais adoece mesmo é a questão emocional e espiritual. Tá? E, infelizmente, o que nós temos percebido cada vez mais, e não sou eu que estou falando isso que eu vou dizer é baseado em estudos, pesquisas, dados estatísticos, as nossas crianças estão adoecendo cada vez mais, principalmente emocionalmente e espiritualmente, nossas crianças e nossos adolescentes. Eu quero fazer um combinado com vocês aqui, que é o seguinte: eu vou apresentar dados, então talvez isso incomode principalmente os pais. Vou falar de assuntos e coisas que talvez incomodem vocês, mas no final eu me comprometo a traçar algumas estratégias para ajudá-los e me coloco à disposição caso vocês queiram e precisem. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum comentário a fazer a respeito da palestra, a respeito de alguma discordância, eu sou totalmente aberta a conversar, tá? Então, meu objetivo aqui não é julgar e incomodar, é trazer reflexão,
para vocês. E me comprometo a ajudar no que for necessário. Tá? Como eu disse, eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que eu estou aqui a pedido de Deus. Tá? Eu recebi meu chamado, acho que é a primeira vez num encontro como esse aqui que vocês estão fazendo. Tá? Então, como eu falei, eu não era uma pessoa de frequentar a igreja, ler a Bíblia, ter conhecimento da palavra, minha fé era pequena, mas a partir do momento que eu participei de um encontro desse, Jesus bateu a minha porta e eu abri. Eu abri e eu fui abrindo cada vez mais e pedi que ele se sentasse e ceasse comigo. E é por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que eu considero que nos últimos 3 a 4 anos, que foi quando eu peguei firme, quando eu quis alimentar a minha fé, eu acredito que a fé sem questionamento, a fé sem estudo, ela é fraca. A fé sem você participar, sem você entender por que você acredita. Deus gosta que você pergunte, Deus gosta de ser questionado, mas Ele gosta que você queira conhecê-lo. E só há uma maneira de conhecê-lo. É conhecendo a palavra de Deus, é convivendo com pessoas que conhecem mais que você. Tá? Então é isso que eu tenho que dizer. Eu tenho esse compromisso com vocês. E o que a gente tem percebido ultimamente é que nossas crianças estão adoecendo cada vez mais. E os pais não estão percebendo, na verdade, ou eles não estão enxergando, ou eles não estão sabendo o que fazer, ou eles estão indisponíveis para mudar. Eles não têm tempo para ajudar seus filhos a mudar. Então nós temos pais distraídos, a gente chama de parentalidade distraída, são aqueles pais que não estão vendo o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo, as crianças estão com um comportamento ruim, ou estão muito deprimidas, amuadas, apáticas, inativas, com mau rendimento escolar. Eles não estão enxergando. E eu tenho esperança que isso seja a maioria dos casos, eu tenho esperança que seja a maioria das pessoas que estejam aqui, dos pais que estão aqui, estão vendo as coisas acontecerem, mas não estão sabendo o que fazer. E é por isso que eu estou aqui hoje, tá? Então, quando é assim, há esperança. Porque quando a gente busca ajuda, a gente tem informação, a gente consegue mudar as coisas. É como o Wanderson falou. Aí é você. Você com Deus. Eu acredito que é nunca nós sozinhos, nós com Deus. Mas Deus sozinho também não faz nada. A gente tem que dar o primeiro passo e Ele coloca a ponte, né? E o último caso que seria os pais indisponíveis é o mais difícil. Porque se você estiver indisponível, não tem como ajudar o seu filho. E aí o tratamento começa em casa, né? O tratamento começa em você. Bom, aqui estão algumas fotos, né, do nosso trabalho na pastoral. E eu quero convidar vocês a fazer essa reflexão. Quando você tiver mais passado que futuro, o que você vai querer ter deixado para o seu filho? Pense um pouquinho sobre isso. Quando você tiver mais passado que futuro, o que vocês vão querer ter deixado para os filhos de vocês? E quem não tem filhos, pense sobre isso. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente continua. Se quiserem escrever... Pensaram? Pensaram um pouquinho? Quem já sabe? Eu não vou perguntar, não vou chamar não, só quero saber. Quem já sabe? Levanta a mão. Quem ainda não sabe? Quem ainda não sabe? Quem ainda não sabe? Quem já pensou e já sabe? Levanta a mão para mim. Tá bom. Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta. Fiquem com essa pergunta. Quando você tiver mais passado que futuro, quando você estiver lá na frente da tua vida, o que você vai querer ter deixado
dos seus filhos. Bom, a gente já falou do conceito de saúde, né? E tem uma outra coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de saúde, como os amigos falaram ali atrás. A criança e o adolescente, eles têm capacidade de cuidar de si mesmo? Não tem, né? Nem o adolescente tem. A gente precisa ter isso muito claro. Porque a saúde também é a capacidade de autogerenciamento diante de desafios físicos, emocionais, sociais e culturais. Então, é a capacidade de autogerenciamento. Nossas crianças, nossos adolescentes não têm essa capacidade. Então, isso depende de quem? Depende de nós. Depende de seus cuidadores. Então, nós precisamos também cuidar da nossa saúde e estarmos atentos para cuidarmos dos nossos filhos. Aí eu queria fazer uma outra perguntinha para vocês. Eu vou até voltar o slide para vocês não olharem lá. Vocês têm consciência, vocês têm noção do tempo de tela que é recomendado para crianças e adolescentes, para que não haja nenhum prejuízo mental, de desenvolvimento cerebral para as crianças e vocês, os filhos e adolescentes, prejuízos emocionais? Vocês sabem? Quem sabe? Levanta a mão. Ó, eu não vou chamar, pode ficar tranquilo. Quem sabe levanta alto para poder enxergar? Poucas pessoas, né? Quem não sabe, levanta a mão para mim. Quem não sabe qual é o tempo de tela recomendado? Maioria. Então tá bom, então essa palestra tem uma razão de ser. Gente, existe um tempo de tela a partir do qual o nosso cérebro começa a adoecer, começa a sentir. Isso tanto para adultos quanto para crianças, tá? Tanto para adultos quanto para crianças. A partir de 30 minutos seguidos de tela, o cérebro já começa a ter prejuízos, principalmente na infância, porque ele está em formação, tá? Mais para frente eu vou falar sobre isso com vocês. E aqui eu vou apresentar a tabelinha sobre tempo de tela, tá? Essas recomendações, elas servem para nortear os pais, para que não haja excessos, para que não haja prejuízos, porque a partir daí haverá prejuízos. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que até 2 anos é 0 tela. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo na presença dos pais. De 5 a 10 anos, 2 horas por dia no máximo. E de 10 a 18 anos, 2 a 3 horas por dia no máximo. E ali tem um estudo francês de um neurocientista especialista em desenvolvimento neurocognitivo infantil. E ali, desde 2019, ele já falava que crianças não deveriam ter contato com telas até os 6 anos. O que eu concordo com ele, depois eu vou explicar para vocês por quê. Essa tabela que eu montei, ela já tem um tempo. E agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria já está percebendo que é muito aquele tempo ali. Eles já estão colocando, tá? Através de uma nota técnica que foi feita em 2024, que até os 6 anos de idade, quanto mais tempo a criança fica na tela, pior para o desenvolvimento, piores serão os prejuízos para ela. Tá? Então, isso é o que a gente tem de recomendação hoje, que já está mudando. 6 anos de idade, até os 6 anos, o ideal é não ter contato nenhum com o tela. Nem televisão, nem celular, nem tablet, principalmente redes sociais. Né? Porém, a televisão, ainda há maneiras de você administrar e ainda há conteúdos melhores do que outros. E a criança não carrega a TV consigo, então é menos pior. Né? Mas o que está acontecendo hoje? Hoje, o que está acontecendo... tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Essas horas que estão ali, tá? 1 hora por dia, de 2 a 5 anos no máximo,
2 horas por dia de 5 a 10 anos. Isso aí é desde que a criança esteja na presença dos pais. Então, ela está ali na tela, mas o pai está junto. Eles estão fazendo alguma atividade junto, uma ligação, uma brincadeira ali online, porque se não for assim, é zero, não é para deixar. E vocês entendem também, a partir das últimas notícias que saíram, né, sobre adultização, exploração sexual na internet, conteúdos nocivos, a gente entende também por que a criança não pode ficar sozinha na tela, né? E hoje o que a gente tem? Hoje, a OMS tem um estudo que mostra que menos de 25% das crianças abaixo de 2 anos cumprem essas normas. Os pais estão cumprindo essas normas. Menos de 33% das crianças entre 2 e 5 anos. E que 92% das crianças entre 9 e 17 anos usam internet, sendo que quase 90% têm acesso à rede social, que também atualmente já é opinião unânime entre os especialistas que as redes sociais só deveriam entrar na vida do adolescente a partir dos 16 anos, e vocês vão entender por que também, um pouquinho mais para frente. Tá? O Brasil é o país que fica mais horas conectado, em torno de 9 horas por dia. E o que a gente tem, isso aí é um dado de 2019, é que crianças entre 8 e 13 anos, elas gastam 13 vezes mais tempo na tela do que estudando. Crianças entre 13 e 18 anos, crianças não adolescentes, gastam em torno de 7,5 vezes mais tempo na tela do que estudando. E aí, qual vai ser o prejuízo disso? Isso também vem a partir de um estudo estatístico, um estudo observacional feito com crianças desde os 6 até os 18 anos. O que eles avaliaram? Que dos 6 aos 18 anos, quanto maior o tempo de tela dessa criança que se torna adolescente, menor o QI verbal aos 18. Quanto maior o tempo de tela, dos 6 aos 18, menor o QI, quociente de inteligência verbal do indivíduo. O que é o quociente de inteligência verbal? Ele é uma parte do nosso QI total. Então, o nosso QI, nosso quociente de inteligência, ele é medido pela nossa capacidade de resolver problemas matemáticos, memória, capacidades linguísticas. E aí é que entra o QI verbal. São as competências linguísticas, as competências de comunicação do indivíduo, de abstração, de pegar, fazer um raciocínio, elaborar um pensamento, se comunicar de forma adequada, traduzir uma mensagem. O QI verbal, ele pode-se dizer que é a parte principal do nosso QI, do nosso quociente de inteligência. É o que nos dá mais perspectivas de futuro para os estudos, para o trabalho, para conseguir bons empregos futuramente. Então, esse dado, ele é importantíssimo. Quanto mais tempo de tela dos 6 aos 18 anos, menor o QI verbal do indivíduo. Mais vai comprometer o desempenho dele lá na frente, seja na escola, seja profissionalmente. Esse é um dado desse livro, A Fábrica de Criaturas Digitais, do Michel Desmourget. Depois eu vou mostrar para vocês outras fontes para vocês poderem darem uma olhada, tá bom? E aí, qual que é a consequência disso para as crianças? Tá? Qual é a consequência desse abuso para as crianças? O abuso não é só de tempo, o abuso pode ser de conteúdo também. Mas o que a gente vê é que o tempo, ele extrapola demais o que é recomendado para manter a saúde dessa criança. Qual que é o problema? A arquitetura cerebral das crianças, a parte principal dessa arquitetura é formada até os 2 anos. Até os 2 anos. Depois, o cérebro continua a se desenvolver. Mas aí acontece um refinamento dessa célula. Acho que eu vou subir aqui para poder ver vocês melhor. É um refinamento. Existem 2 etapas na vida do ser humano em que o cérebro sofre um processo de desenvolvimento mais importante, que é nessa primeira etapa da infância, até os 2 anos, e depois na adolescência.
onde acontecem as podas que a gente chama, as podas neuronais. Então, na infância, forma-se a arquitetura cerebral, a plasticidade neuronal é máxima, os neurônios vão se desenvolvendo, formando caminhos, novos caminhos. Então, tudo que você apresenta de estímulo para as crianças até os 2 anos, ela vai se desenvolvendo muito mais. Por isso, inclusive, que diagnósticos de autismo, quanto antes você faz e dá oportunidades para essa criança se desenvolver, melhor ela fica. Ela pode ser uma autista com um nível menor, porque você deu oportunidade de desenvolvimento antes. E assim é com as crianças neurotípicas, as crianças que não têm nenhum problema de desenvolvimento, tá? Mas o que vem acontecendo é que o excesso de telas, pelo excesso de informações, luzes, cores, sons, faz uma hiperestimulação cerebral em áreas do cérebro em que essa criança ainda não está competente para absorver e filtrar. Então isso atrapalha a formação dessa arquitetura. Esse é o grande problema. E aí o que a gente começa a ter? A gente começa a ter problemas de linguagem, atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento da fala, problemas de coordenação motora, crianças cada vez mais descoordenadas, problemas sérios de desenvolvimento, tá? E aí o que a gente tem é que crianças com menos de 1 ano, com acesso a telas, qualquer tempo, aí não importa se ficou meia hora, se ficou 1 hora, elas têm 6 vezes mais chances de ter atraso de linguagem do que crianças que não têm acesso à tela até 1 ano. Então, olha que coisa importante, tá? Até 1 ano, qualquer tempo vai prejudicar 6 vezes mais, tem a chance de prejudicar 6 vezes mais, tá? Aumento de TDAH. Gente, é absurdo o aumento na incidência de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que a gente tem encontrado nas crianças ultimamente. Olha aí, um aumento de 72% desde 2010. E TOD, transtorno positivo desafiador. Eu falo entre aspas porque a gente nunca sabe exatamente se o comportamento dessa criança ele está vindo de uma doença geneticamente determinada mesmo, ou se por influência do meio do excesso de tela, do excesso de estimulação cerebral. Porque vai acontecer, eles vão desenvolver TDAH por excesso de estimulação, no momento da vida em que o cérebro não está preparado para receber tanta informação, tá? Mau rendimento escolar. Então, mau rendimento escolar é uma queixa muito frequente nas famílias. Dificuldade de atenção, atenção fragmentada, crianças e adolescentes que não conseguem manter a atenção, e aumento de transtornos psiquiátricos. E vocês vão ver aí também, no próximo slide, que é chocante o aumento na incidência de transtornos psiquiátricos na infância. Depressão grave, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e suicídios. Adultização precoce, não tem como não falar, né? O assunto está ali, o Felca desmascarou aí uma coisa que todo mundo já sabia que acontecia, mas ele botou à tona, né? Existia já um projeto de lei desde 2022, que foi feito, que foi votado, já estava em abaixo-assinado para ser votado, e graças a divulgação e viralização desse vídeo, a coisa agora andou. Mas a gente sabe que o projeto de lei depende do Estado, mas a responsabilidade maior é dos pais, não adianta, né? Na verdade é uma responsabilidade coletiva. Por quê? Porque quando os pais não têm meios de ter esse controle de acesso digital, de acesso à internet, acesso a conteúdo, e às vezes acontece porque os pais estão trabalhando em jornada dupla, ou então não conseguem, não têm a mesma habilidade que os filhos para mexer nas ferramentas de controle. Então, o Estado tem que intervir nisso para poder também ajudar que essas plataformas sejam penalizadas quando expõem nossos filhos a conteúdos nocivos de forma descontrolada. Então, essa lei foi muito bem-vinda, eu tinha que falar disso agora, mas lembrando que a gente tem um papel importante nisso daí. E a adultização precoce, o que é? São crianças
que se comportam, adotam um comportamento que não são apropriados para a idade, seja através da linguagem, vestimentas, uso de maquiagens precocemente e com influência das redes sociais, isso piorou demais. Né? A gente sabe que isso acontece nas famílias, né? As famílias às vezes não veem problema nisso. Então a menininha vai lá, bota o esmalte da mãe, põe um batom, uma maquiagem. Eu vejo, canso de ver no meu consultório, eu me preocupo, eu até tento alertar algumas famílias. Por quê? Porque não é só a questão estética. Primeiro, você está impondo uma pressão social numa criança que ainda nem formou a identidade dela. Ela nem formou a identidade, ela tem que ser criança, ela tem que brincar. Ela fica mais vulnerável a abusos quanto mais ela se comportar como uma mulher fora de hora. E a terceira coisa é que muitas maquiagens têm substâncias que a gente chama de desreguladores endócrinos. A gente chama de disruptores endócrinos. Essas substâncias alteram aspectos hormonais dessa menina, e essa menina pode ter alteração da sua puberdade. Ela pode desenvolver puberdade antes da hora. Então, são vários fatores. Então, tirando a questão da rede social, nós temos a questão do real, do comportamento adultizado dentro de casa, que a gente tem que tentar não estimular, tá? Principalmente nas meninas, né? E fora isso, nas comunidades carentes, o que a gente vê também é um comportamento inadequado no sentido da menina assumir funções que não são adequadas para aquela idade. Então você vê muito meninas de 6 aninhos cuidando de bebezinhos. Isso é muito comum na comunidade. Meninas de 9 anos fazendo almoço e mexendo com coisas que também não deixa de ser uma adultização precoce, né? Mas de uma forma diferente nas sociedades mais carentes. Então, aí, para isso, é necessário outras intervenções e não deixar para falar disso em outra ocasião, né? Com relação aos adolescentes, o que a gente tem? Gente, aqui, o que acontece? Oi. Bom, aqui, pessoal, onde está o problema muito sério. Os adolescentes, nós tivemos aumento dos transtornos psiquiátricos, depressão e ansiedade, absurdamente. Crianças e adolescentes. Mas o que acontece com os adolescentes? Os adolescentes, eles têm uma área do cérebro que ainda não está totalmente formada, que é o córtex pré-frontal, que chama. Essa área do cérebro, nossa, ela é responsável pela tomada de decisões, pelo controle da impulsividade. A gente fala que é a área responsável pelas nossas funções executivas. Como assim? É aquela área responsável por te fazer planejar alguma coisa e executar. Então você planeja, você traça um plano e você age, tá? Então, o desenvolvimento do córtex pré-frontal, ele só termina por volta dos 25 anos. Então, se esse adolescente fica muito tempo na tela, refém de redes sociais e jogos, você está interferindo nessa área do cérebro. Esse adolescente, ele vai ter mais tendências a desenvolver transtornos psiquiátricos e vícios. Por quê? Porque nós estamos atuando num sistema de recompensa que se chama, que é onde se libera a dopamina, que é o hormônio responsável pela sensação de prazer. Então, o que acontece? Como essa área do cérebro não está desenvolvida no adolescente, ele não tem como ter autocontrole para parar. Então, o adolescente, quando ele pega no celular, pega na rede social, nos jogos, ele não consegue parar. Então, não adianta você esperar da criança e do adolescente, sai do celular, larga isso daí. Olha, menino, não sai, eu já falei, mas não adianta.
perde a noção do tempo, não é assim? Não é? Imagina uma criança ou um adolescente. E nosso córtex pré-frontal está prontinho, está desenvolvido já. Então a gente tem mais capacidade para parar na hora que tem que parar. Ai, nossa, agora tem que ir, porque tem que trabalhar. A criança ou adolescente, não. A criança ou adolescente não tem essa capacidade. Não tem essa área desenvolvida. Tá? E ao contrário, está sofrendo estímulos numa região do cérebro que é a mesma relacionada às dependências. Então é a mesma região. Então ele acaba se tornando dependente comportamental, que a gente chama. Tem dois tipos de dependência que são descritas aí no funcionamento emocional, cognitivo dos indivíduos. A gente tem a dependência química, dependência de cigarro, álcool, drogas, e a dependência comportamental. E o mecanismo de funcionamento desses vícios é o mesmo. É a mesma área, a liberação do mesmo hormônio que a dopamina. Então, adolescentes ou crianças que já usam muito telas, jogos, desde novinhos, têm uma tendência maior a desenvolver dependência tecnológica mais para frente e dependências químicas. Então, preste atenção. E dependências químicas. Adolescentes que passam muito tempo na tela, jovens que passam muito tempo na tela, têm mais facilidade para desenvolver dependência química também. Isso é um problema muito sério. Tá? E aqueles dois efeitos ali, que é o efeito Flynn. O efeito Flynn, pessoal, foi estudado lá na década de 90, por esse cara que chama Flynn, onde ele percebeu que, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, tá? Os filhos, até a década de 90, em geral, têm um QI maior que o dos pais. Então, esse é o efeito Flynn. As gerações mais novas têm um quociente de inteligência maior que das mais velhas, até a década de 90. O que começou a acontecer a partir da década de 90 com a chegada, o boom da internet, das redes sociais e dos vícios em tecnologia, é que esse efeito se inverteu. O QI dos filhos está menor cada vez mais que o dos pais. E isso não é natural. Isso não é natural. Então esse efeito sofreu essa inversão. Tá? Então esse é um ponto. Outro ponto é esse fenômeno de hikikomori. O que é o hikikomori? Esse aí é o ápice do isolamento social. E cada vez mais presente no Brasil. Então, ele foi descrito pela primeira vez no Japão. Adolescentes jovens de 14 a 20 e poucos anos que não estudam, não trabalham, não convivem com a família, ficam nos quartos somente convivendo virtualmente, mais nada. Essa é a vida deles. Jogam e passam tempo na rede social e não saem para nada. É o ápice do isolamento social. E no Brasil, cada vez mais frequente. Essas pessoas não têm perspectiva de nada, sofrem de uma depressão severa, isolamento social severo. Tá? Bom, e aí nós temos esses registros de ansiedade em crianças e jovens, superando de adultos pela primeira vez no Brasil, mas isso é mundial. Então, já houve uma pesquisa americana, que mostrou que, incrivelmente, com a idade, com o passar dos anos, quando estiver ficando mais velho, idoso, se você faz uma pesquisa, os idosos geralmente têm menos satisfação com a vida, são mais tristes. A satisfação consigo mesmo é menor, conforme a idade vai chegando. Tá? E esses estudos começaram a perceber uma inversão. O nível de satisfação menor conforme o indivíduo era mais novo. Jovens e adolescentes com nível de satisfação consigo mesmos menor do que o dos idosos. A gente chama isso de sociómetro. Sociómetro mede o nível de satisfação do indivíduo consigo, com sua imagem, nível de felicidade, é isso que a gente tem. Tá? Não é natural, né, gente? Não é natural. Calma que daqui a pouco a gente vai
A gente vai tentar resolver isso aqui, tá? Vocês não fiquem desesperados, não. Suicídios. Aumento de 221% em meninas, 170% em meninos entre 10 e 14 anos, de 2000 a 2021 no Brasil. Depressão, aumento de 663 em meninas e 301 em meninos de 10 a 14 anos, de 2000 a 2021 no Brasil. Sendo que saiu um dado agora, uma estatística recente que eu ainda não tive tempo de colocar aqui, de conferir, tá? Mas isso eu fui assistindo uma live da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde o Dr. Daniel Becker, um pediatra especialista em saúde pública e também estuda muito, se debruça em saúde mental infantil e excesso de telas, onde o índice de consultas no SUS por doenças mentais, depressão, ansiedade, aumentou 1.500% nessa faixa etária. 1.500%, tá? E na faixa etária de 14 a 18 anos, 3.300%. Então isso está piorando cada vez mais, porque está faltando informação, está faltando os pais buscarem como resolver esse problema. Vamos tentar dar um jeito nisso, vamos virar o leme desse navio. Vamos virar o leme. Porque o que vai ser daqui a um tempo, se a gente continuar desse jeito? E quais as raízes do problema? É o que a gente estava falando. Não é o uso, né, gente? A raiz não é o uso. Porque olha só, eu sempre fui uma pessoa avessa à tecnologia, e quando o Instagram chegou, eu acho que eu fui uma das últimas a entrar no Instagram, tá? Hoje eu tenho uma rede social boa até, se vocês entrarem lá depois, vocês vão ver. Porque a necessidade, porque já virou parte do seu trabalho. Então hoje, se você não está na rede social, como é que as pessoas te acham? Muito difícil, né? Eu tive que me adaptar, foi a duras penas, e foi por incentivo de uma paciente que me colocou lá e me ajudou e tal. E hoje eu cuido sozinha, mas eu só faço conteúdo. Na rede social raramente tem alguma coisa pessoal. A maior parte é conteúdo, tá? E eu tenho que me policiar para não me distrair. Porque a plataforma, ela sabe o que você quer, ela manda para você o que você quer. Então, se você pesquisa, se você fala sobre um perfume, faça um teste. Vocês já fizeram teste? Fala uma marca de perfume umas 3 vezes, daqui a pouco ela está chegando para você. Você não precisou nem pesquisar no celular, porque se você pesquisa, aí o negócio bomba mesmo, aí só vem aqui para você, né? Mas hoje você fala, o celular já manda para você. Isso se chama perfilamento. Perfilamento. Imagina essas plataformas fazendo perfilamento dos seus filhos desde 6 anos de idade. Imagina. Sabendo tudo que seu filho gosta, que ele quer desde os 6 anos. Só manda para ele o que ele quer. Seu filho perde a identidade, que é o que está acontecendo hoje com as crianças e adolescentes. Estão perdendo a identidade porque as plataformas estão fazendo um perfilamento tão perfeito das vontades dessas pessoas que elas só recebem mais daquilo que elas gostam e querem. Isso já gerou até uma inabilidade em se comunicar, em aceitar o que o outro pensa, a opinião do outro. A pessoa só aceita aquilo que ela recebe. E aí já gerou aquela polarização por todos os motivos, seja político, religioso, não é? Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Porque as plataformas sabem manipular as nossas emoções, opiniões. Você só vai receber mais daquilo que você quer. E aí a gente perde a capacidade de dialogar. E aí os nossos filhos também acabam perdendo a capacidade de dialogar, de olhar ao redor, de fazer um pensamento questionador, né? Essas são crianças da comunidade. Lá também a gente tem esse problema, porque quando as crianças, os pais têm medo que as crianças fiquem soltas, aí ficam nessa situação, ficam muito na tela. E aí essas crianças acabam tendo um prejuízo maior, porque quando a criança tem isso, mas
mas ela não tem condições, por exemplo, de ter outros estímulos como aulas de inglês, aulas de natação, aula de artes, ela tem menos oportunidades para sair da tela e se desenvolver. Então, aí nas comunidades carentes, esse problema acaba ficando pior, né? E aí vocês veem, ó, até do lado de fora da casa, vocês estão vendo? Eu vi essa cena, me deixou assim. Quando eu vejo isso, eu fico muito triste. Crianças solitárias com o seu dispositivo numa idade tão precoce. Elas não podem ficar sozinhas assim, soltas. É a mesma coisa que você soltar uma criança numa avenida. Você deixar uma criança assim, com o celular, um dispositivo eletrônico na mão, é muito perigoso. Muito perigoso. Vocês não têm noção, gente, das histórias que eu escuto no meu consultório. Tá? Essas histórias que o Felca passou, eu já ouvi algumas no meu consultório. Então acontece mesmo. E esses dias eu estava num restaurante, eu até parei de ir um pouco, porque aquilo me incomoda tanto. O garotinho sempre está lá, com um tablet, assistindo desenho no último volume, sempre, uns 4, 5 aninhos, esse menino está sempre lá, no mesmo lugar. Eu acho que os pais têm alguma coisa no restaurante. E um dia eu estava vendo aquele som no último volume, quando eu olho, onde eu estou sentada, na imagem do tablet dele, tinha uma pessoa sentada no vaso sanitário sem roupa. A pessoa assistindo, parecia uma caricatura. Pessoa sem roupa, sentada no vaso sanitário, ele ia assistindo aquilo. Os pais não estavam nem vendo. Então é perigoso. Eu digo que não é que a rede social, a internet seja maléfica, é que eles não têm mecanismos de proteção. E nós também temos que nos policiar. Eu estou aqui por um benefício da rede social. Por um benefício. E eu me desenvolvi muito através da rede social. A partir do momento em que eu comecei a me expor no Instagram, fazer lives, eu tive que me desenvolver muito mais, estudar muito mais. E uma das razões para eu estar aqui foi essa indignação, foi essa preocupação com a situação de saúde mental das crianças, desde que houve o boom dos celulares e smartphones e redes sociais que caíram nas mãos das crianças. Uma outra raiz do problema é isso, né? A subestimação do perigo pelos pais. Então, olha só, ali é uma sala de espera da minha clínica, uma cena que me deixa muito triste também. Crianças são expostas à rede social de forma aleatória. O sharing que eu escrevi ali, o que é isso? Vocês já ouviram falar esse termo? Sharing. Sabe o que é isso? Vem do inglês. Share quer dizer compartilhar. To share, o verbo compartilhar. E se juntando com parenting, que é de pais, né? E o sharing é o hábito que os pais têm de fotografar as crianças e postarem fotos aleatoriamente, sem a concordância dessas crianças. E isso está errado. Crianças não devem ser fotografadas pelos pais e terem suas fotos expostas de forma tão constante, sem a concordância deles, né? E isso também vai acabar gerando problemas relacionados à identidade, à autoestima. Essas crianças acabam perdendo um pouco o vínculo de confiança com os pais, porque chega na adolescência, eles podem sofrer bullying por fotos que foram postadas na infância, acabam perdendo o vínculo de confiança. Bom, presença ausente, isso aí é uma foto que eu coloquei do meu consultório. Eu tive que colocar esse aviso porque os pais chegavam na consulta, agora está menos porque eu coloquei esse aviso, levam os filhos, mas ficam no celular. Enquanto eu estou consultando, tem pais resolvendo problemas pessoais no meio da consulta. Esse é o ápice
da indisponibilidade dos pais. Você levar seu filho a uma consulta médica, enquanto a médica está falando, examinando, você está resolvendo um problema pessoal seu dentro do recinto do médico. Então, isso é tão comum, tornou-se tão comum, que eu precisei colocar esse aviso dentro da minha sala. E aí você chega no restaurante, você quer comer em paz, você não consegue, por quê? Porque alguém sentou o filho na cadeira do lado, ligou o desenho no último volume, e você tem que escutar o desenho do filho da outra pessoa, porque alguns pais não querem contactar com seu filho ali, naquele momento, ensinar, conversar. Então é aí que a gente chama de parentalidade indisponível. Então assim, gente, eu sei que é duro a gente falar isso, porque é o mais comum hoje, mas não é porque é comum que a gente tem que normalizar, né? Então a gente tem que, de repente, fazer alguma reflexão aqui para mudar algumas coisas, para a gente chegar na nossa casa, se isso caber para alguém aqui, tá? Famílias doentes. Essa foto eu pensei 1000 vezes antes de trazer, quando fiz a primeira palestra. Eu tirei no momento em que eu fui visitar uma amiga que estava nos seus momentos finais, ela estava com câncer, e eu ia ao hospital do câncer frequentemente todos os dias ficar com ela. Nessas idas eu passava pelo corredor das crianças, e eu via muito essa cena. E aquilo acabava me deixando mais triste do que o fato de encontrar minha amiga naquela situação. Porque eu pensava 1000 coisas. Eu sou mãe, eu pensava, meu Deus, você está nos seus últimos, não sei se está nos seus últimos momentos, não sei como foi, se melhorou, se não. Aparentemente estava bem debilitado. E ela, tadinha, talvez nem tivesse consciência do que é aquilo, aquele momento que ela está perdendo com esse filho, né? Então, perda de momentos cruciais da nossa vida e da vida dos nossos filhos pela distração. Então, eu acho que isso aí acaba sendo o ápice da distração, da falta de presença, né? Muitas vezes não é nem por vontade, às vezes é por uma fuga da realidade. Mas será que lá para frente, eu não sei qual foi o desfecho aqui, será que lá para frente ela vai pensar assim, nossa, puxa, eu perdi um tempo ali, podia ter ficado mais, podia ter... Esse tempo não volta, né? A gente não precisa esperar chegar ou passar por uma situação dessa para a gente pensar que alguns tempos não voltam atrás. E aí eu quero contar alguns casinhos. Esse da célula de oração, quem foi? Paciente que chega no consultório, a mãe com um garoto, um adolescente, e chega com a queixa principal era obesidade, uma asma que não se controlava, e aí eu comecei a atender, e aí eu comecei a questionar, eu sempre pergunto como é a rotina, e tinha uma queixa escolar, de comportamento também do menino. E aí ela começou a mencionar, 7 horas de tela por dia, ele tinha 13 anos, né? 7 horas de tela, e um comportamento difícil, eu não conseguia tirar, e eles trabalhavam muito, porque ela trabalhava com comida. Eu comecei a colocar algumas situações, algumas mudanças de rotina, e perguntei se eles frequentavam algum grupo, né? Tinham práticas de espiritualidade. Ela falou, não, a gente faz parte da célula de oração. Mas, e as crianças? As crianças não. Né? Então, e o tempo deles com as crianças muito escasso. Pouco tempo, pessoas que trabalham com comida, com alimentos, têm pouco tempo mesmo, é muito corrido, é uma vida corrida, um trabalho, né, árduo. Então, a reflexão que eu faço e eu falei isso para ela, falei, quanto tempo você fica na sala de oração por semana? Às vezes 1 a 2 vezes na semana
da célula de oração de 1 a 2 horas. E não tinha tempo com o filho, com os filhos, né? Então, eu falei, deixa a célula. A sua primeira célula tem que ser na sua casa. Dê mais atenção para o seu filho, coloque-os, façam oração juntos, inclua ele na oração, inclua na espiritualidade. Quando as coisas estiverem se acalmando, vocês vão para a célula e levem as crianças com vocês. Porque senão, não tem jeito. Então tinham vários problemas. O problema da tela não foi mencionado, fui eu que absorvi, fui eu que perguntei. Então era uma mãe espiritualizada, era uma mãe que estava na igreja, mas ela não estava enxergando isso, né? Então o que adianta? Ela está na célula 2 vezes na semana, 1 a 2 horas por dia, mas não está com os filhos, não está. Não vai adiantar. Aqui foi um outro caso, eu chamo de menino gênio, por quê? Essa mãe também não me procurou por questões relacionadas a telas, nada disso. Tá? No meio do interrogatório, eu fui tirando, o menino tinha essa rotina. Ela foi porque ela queria fazer exames de rotina, ver se ele tinha anemia. Tá? Eu achava ele muito branco. 6 horas de videogame. Ali foi a anotação que eu fiz no papel junto com ela, com ele. Tá? E aí, como a letra está ruim, eu passei para cá. 6 horas de videogame, 2 horas de WhatsApp, 4 horas de redes sociais, 8 horas de sono. Esse sono era das 3 da madrugada até as 11 da noite. Dava um total de 20 horas, mais 4 horas de escola, um total de 24 horas. Então, 20 horas do dia desse menino era jogando videogame e redes sociais. 20 horas do dia. 4 horas de escola. Eu perguntei se ele ia bem na escola. Como é que estão as notas dele na escola? Porque joga demais, rede social, dorme tarde, qualidade de sono horrível. Não deve ter ninguém, não, ia estar bom na escola, tem que ir bem na escola. Eu falei, olha, então você precisa ver, porque ou essa escola está muito fraca, ou seu filho é um gênio, você ainda descobriu. Eu falei, mas eu falei sério, você precisa avaliar. Será que ele tem altas habilidades? Ou a escola está muito ruim? Você não está vendo o que está acontecendo, mas tem alguma coisa errada aqui, muito errada. Tá? E aí eu acho que esse paciente aqui, como a mãe ela não queria mudar, não foi esse motivo, eu consultei, ele não voltou mais. Tá? Esse não voltou. Mas esses pacientes, quando eles não estão dispostos a mudar, eu me empenho em ajudá-los, eu me empenho em ajudar as famílias nisso, eu também, eu não faço muita questão de conduzir, porque quando não há um envolvimento, é muito difícil, né? E aí a luz no fim do túnel, lógico que há. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Essa garotinha com o boletimzinho dela ali, com essa cara de feliz, chegou com essa mãe. Esse caso foi um caso que essa menina chegou com 9 para 10 anos, a pandemia tinha acabado de terminar, ela chega de máscara, a queixa da mãe, a mãe desesperada, porque essa menina estava muito mal na escola, não conseguia dormir, só chorava à toa, não fazia amigos, já estava usando 3 medicações controladas, imipramina, por causa de depressão, foi o diagnóstico que ela recebeu, imipramina, 9 para 10 anos. Ritalina, para manter a atenção na escola, porque não estava conseguindo, o rendimento estava horrível. E risperidona para dormir, porque não conseguia dormir. 3. Tá? Eu comecei a conversar perguntando o tempo de tela. Qual o tempo de tela dela? 8 para 9 horas. 8 para 9 horas. E só dormia se estivesse com a tela. A mãe não conseguia controlar, a mãe estava preocupadíssima. Só que ela dizia assim para mim, doutora, mas eu não sei o que fazer, ela só fica bem na tela. Eu falei, mas lógico, ela está viciada. A hora que você tirar, faz abstinência, igualzinho viciado. Faz abstinência, fica 2 semanas agressivo, dando trabalho. Depois, assim, tivemos que adotar várias medidas com essa menina, que eu fui tirando tudo devagarzinho, mudamos a rotina dela. Depois eu vou mostrar para vocês como, através das estratégias. E essa menina melhorou. Não tinha nada de TDAH, depressão, de nada. O que ela tinha era
uma doença emocional, mental, causada pelo excesso de abuso de telas, redes sociais. Então, fomos na escola, a mãe foi para a escola, pediu para a escola colocar a menina no grupo, tirou o celular. A gente tirou o celular, essa menina saiu da sala chorando, porque eu disse que era para tirar o celular, nós íamos introduzir outras atividades no lugar, tá? E ela saiu revoltada, chorando. Ela estava de máscara, não queria mostrar o rosto. E a pandemia já tinha acabado. Então você vê que ela estava tão enclausurada nela mesma, que até a máscara não quis tirar. Quando voltou 2 meses depois das estratégias, zerada. E conforme ela voltava, cada vez melhor. Primeira aluna da sala. Hoje, a primeira aluna da sala. Tinha recebido o diagnóstico de TDAH, depressão, e usando 3 medicações controladas. Tá. Esse foi outro casinho. Mais ou menos a mesma história. Esse garotinho aí, ele só não estava recebendo tanto remédio. Ele estava recebendo remédio para dormir e Ritalina. Não estava com antidepressivo ainda. E esse garotinho aí, a gente fez a mesma abordagem. Mudança de rotina, estratégias, orientamos a mãe. E ele descobriu uma habilidade, desenho. Aí chegou para mim, depois de 2 meses, com esse desenho lindo aí, ó, minha doutora preferida. Olha que lindo. Né? Doutora, diga. Eu trabalho na escola de educação especial, trabalho com crianças autistas e outras deficiências também. Hoje nós percebemos que alguns diagnósticos que chegam até nós de maneira assim, os diagnósticos são feitos, lá na página trabalhamos com as crianças. Nós percebemos que, não sei se o resultado está errado, mas se o diagnóstico muito precoce, não sei como que é feito o diagnóstico, porque com 2, 3 meses de trabalho com uma criança que vem diagnosticada com TDAH, com autismo, você percebe que nós tentamos, quando você vê falando de tela, isso é muito real na minha vida, porque na escola a gente diminui o máximo de televisão, diminui tudo. O liar, educação física, as aulas fora, a gente tenta levar prazer para a criança. Sim. E junto com os pais, lá, a aula dos pais, lá dos pais, 2, 3 vezes de aula, 4 vezes, eles percebem a diferença da criança, na evolução da criança, para não dizer que a criança não é autista. Não, muitos erros diagnósticos. Então, eu quero deixar claro para vocês. Tá? Hoje, a gente tem muitos erros de diagnósticos, muitos diagnósticos precipitados, que são baseados somente em sintomas. Se a gente se basear somente em sintomas, nós vamos diagnosticar todo mundo. Estão ouvindo, pessoal? Tá? Nós vamos diagnosticar todo mundo. Nós precisamos entender a raiz do problema. Nós precisamos entender qual é a rotina dessa criança. E com a mudança de rotina, se houver melhora, a gente pode descartar o diagnóstico. Então você está certo. Você está entendendo? Você está certo, tá? Eu enfrentei uma situação, pessoal, eu sei que acabou meu tempo, mas tudo bem se eu passar um pouquinho? Eu enfrentei uma situação no ambulatório da PUC, onde eu trabalhei, que foi o seguinte: eu peguei uma criança com síndrome de Down que estava apresentando comportamento agressivo, dificuldade na escola, em casa, a família não queria ficar com a menina, de tão agressiva. E foi analisar também o excesso de tela. Síndrome de Down com excesso de tela, ela já veio com diagnóstico também de autismo, então além da síndrome ela tinha autismo, né? Eu fiz a mesma abordagem com a mãe, expliquei para o pai, porque o pai jogava videogame com a criança. O pai ficava muito tempo com a criança jogando videogame. Expliquei para os dois, vocês vão mudar essa rotina, fizemos a mudança, fomos implantando, fui tirando o videogame, foi melhorando, porque a escola, eu falei, você não vai falar nada, você só vai observar e fomos tirando a medicação. Você só vai observar o que a professora vai falar para você. A professora chegou para ela e falou assim: que remédio você está dando para ela que ela está melhor? Agora ela fica quieta, ela participa das brincadeiras. O que você fez? Não fiz nada, eu fiz a orientação que a doutora me ensinou lá, que era para eu fazer isso. Isso chegou no ouvido da psiquiatra que estava acompanhando o caso. Sabe o que a psiquiatra fez? A psiquiatra encaminhou o nome da mãe para o conselho, fez uma ameaça: se a mãe tirasse a medicação que ela prescreveu, sem ordem, porque a pediatra geral tinha tirado, que ela ia fazer uma denúncia.
dormiu, porque não foi a especialista que resolveu, que tirou a medicação, que prescreveu a medicação. Foi a pediatra geral que se preocupou em perguntar sobre a rotina da criança, se preocupou em falar para a mãe, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vou te ajudar a colocar uma rotina. Então é isso. Se não há tempo para conversa com a família, é muito difícil você chegar num diagnóstico correto. Nos dias de hoje, principalmente, né? Bom, aqui foi uma historinha de sucesso, aqui, não sei se dá para passar esse vídeo. Tá? Onde é que a gente aperta para ele tocar? Tá bem? Minutos por dia. A pedra no caminho dela era o celular. Tá? Depois até o nome é Pedra no Caminho, era o livro, mas coincidência era o celular. Então chegou com o diagnóstico de TDAH também. Chegou e foi a mesma coisa. Tá? Esse casinho eu vou passar porque é mais ou menos a mesma coisa. Tá? E as estratégias. Então quais são as estratégias? As estratégias é isso. Redução ou suspensão do tempo de tela da família. Então, como assim? Os pais precisam perceber também que há momento para usar o celular. Se você usa na frente do seu filho o tempo todo, ele pega o teu exemplo e depois ele quer usar, ele te confronta. Mas você fica o tempo todo no celular. Quando eu vou falar com você, você está no celular. Então a gente tem que fazer isso. Educar, orientar a família. Vai trabalhar, mas eu trabalho com o celular. Então você tem que ter um escritório, um cantinho para você resolver seus problemas no escritório e voltar para o convívio familiar. Isso é o certo. Vocês entenderam? Tem que dar exemplo. E quando a gente reduz o tempo de tela, a gente dá uma outra atividade para a criança. Então a gente brinca, a gente conversa, a gente põe desenho, tá? Som de qualidade. Crianças e adolescentes precisam de mais de 8 horas de sono por dia, no horário bom, no horário normal. Não é dormir de dia e ficar acordado de madrugada. Está errado, porque isso aumenta a liberação de um hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa criança vai ficar mais obesa, vai ter mais problemas psiquiátricos. Tá? Atividade física, explorar as habilidades, contato com a natureza é primordial. Contato com a natureza estimula na criança a capacidade de socialização, estimula na criança a espiritualidade. A admiração profunda da natureza é uma prática espiritual comprovada para melhorar a empatia. Então, isso é muito importante para a criança e para o adolescente, tá? Leitura compartilhada é uma leitura que você faz com seu filho junto. Você lê junto com ele. Não é ele ler para você, é junto. Pega um livro que ele goste. Não é livro que a escola manda. Ele escolhe o assunto. Se ele não sabe ler, você lê com ele. E pede para que ele responda perguntas da leitura. Então essa é compartilhada que a gente chama. Não é uma leitura passiva que ele faz e você só fica prestando atenção. Tá? Isso pode ser feito com crianças e adolescentes. Bom, e ali, projeto de lei que veio para ajudar os pais a melhorar ferramentas de controle dos filhos. Então, a lei já vai vigorar mesmo,
social até 16 anos. Tá bom? Não recomendado. Só que para que tudo isso funcione, o mais importante é vocês terem autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Alguém sabe? Autorresponsabilidade é você entender que você é o único responsável pelos resultados que você tem na sua vida, seja profissional, seja conjugal, seja na criação de filhos. A pessoa autorresponsável, ela sabe que aquilo que ela tem é reflexo de ações dela ou da falta de ações. E quando você assume isso, é libertador também, porque você sabe que se você tem um problema, é você que consegue resolver, isso não depende de terceiros. Então precisa ter esse feeling dos pais para que as coisas aconteçam, para que as estratégias deem certo, senão não vão dar certo. E aí tem esse versículo, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear é isso que ele vai plantar. Isso para mim é um paralelo do conceito de autorresponsabilidade, que é a inteligência emocional, é o que está na Bíblia, né? E aí, o círculo virtuoso da disciplina. Isso aqui eu acho isso aqui é essencial. Isso aqui eu não posso deixar de falar para vocês, sei que eu estou atrasada, mas olha só. Se esse círculo não funcionar, nada vai funcionar. O que é o círculo virtuoso da disciplina? Começa assim, com a convivência. A convivência com o seu filho é que vai gerar oportunidade para o ensino. Vai gerar oportunidade para você ensinar. Então, você está no restaurante, teu filho não quer parar quieto, porque é normal, a criança não quer parar quieto, ela precisa explorar o ambiente. É oportunidade para você ensinar para ele o momento de ficar quieto. Conversar. Filho, fica quietinho aí. Não, agora não pode. Agora pode. Olha, se você fizer assim, papai vai ter consequência. Então, a convivência gera oportunidade. Convivência não é você estar do lado do seu filho, você no seu celular, conversando com os amigos e o filho na tela. Isso não é convivência, tá, gente? Convivência gera oportunidade para o ensino. E o ensino é validado pelo exemplo. Aí você vai dar exemplo. Quando você dá exemplo, você tem autoridade para orientar e corrigir se necessário. Tudo isso tem um propósito, que é ensinar a obediência aos nossos filhos. Ensinar a obediência aos nossos filhos. A obediência dos nossos filhos, a nossa autoridade, é um ensaio da obediência ao Senhor. E o ato de criar filhos, ele serve como uma formação espiritual para os pais. Então, esse círculo ele é importante tanto para os filhos quanto para os pais. Ele é essencial no relacionamento saudável entre pais e filhos. Filhos aprendem a obedecer e a ser humildes. Pais terminam de se formar espiritualmente enquanto criam seus filhos. Então, se vocês querem crescer espiritualmente, comece na criação dos filhos. E ali tem um outro provérbio: o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem quer bem. E sem tempo não há como cumprir esse círculo. Se você não doar tempo ao seu filho, à sua esposa, não tem como cumprir esse círculo. Doação de tempo é a maior manifestação de amor que a gente tem. Não é presente, não é dar celular para o filho, não é dar o que o filho quer. É dar o seu tempo. Essa é a maior manifestação de amor. Se você não dá tempo para o seu filho, pense se você realmente está amando como você deveria amar. E aí uma outra coisa que eu também considero essencial, que eu já falei: espiritualidade em família. Tá? Os celulares, as redes sociais, elas inibem ou neutralizam as práticas espirituais mais importantes em família. Tá? Uma delas a gente chama de autotranscendência, que é quando você sai de si, você para de se preocupar consigo mesmo, vai se preocupar com o outro. Tá? Nós temos um mecanismo de funcionamento do nosso cérebro que se chama rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão, ela funciona desde o momento que a gente acorda, a gente se preocupa
estão pensando de mim. Não é assim? A maior parte do tempo a gente está pensando o que eu quero, o que eu preciso, o que eu vou fazer. Certo? Isso é normal do ser humano. Essa rede de modo padrão, ela já é mais ativada naturalmente. Só que as redes sociais, elas ativam mais ainda. Entendeu? Mais ainda. E aí, a espiritualidade ajuda a desativar um pouco essa rede. E nós nos tornamos pessoas melhores, nossos filhos também. Isso é muito importante para a criança e para o adolescente, para ensinar empatia, sensibilidade. Todos temos um buraco na forma de Deus no nosso coração. E esse buraco, se não for preenchido com coisas boas, vai ser preenchido com lixo. Vai ser preenchido com coisas ruins. A admiração profunda da natureza, eu já falei para vocês, é uma das práticas espirituais essenciais do ser humano. A outra estratégia é buscar conhecimento. Uma delas eu falo que é através da Bíblia. A Bíblia foi um ponto de inflexão na minha vida, foi um diferencial. Eu recomendo para vocês. Essas são literaturas que eu recomendo fortemente para vocês, pais. Algumas delas não são tão fáceis de ler, mas são totalmente possíveis de ler, tá bom? Muito do que eu trouxe aqui saiu daí. A Geração do Quarto, guia sobre o uso de dispositivos digitais do Ministério da Saúde, tá? Então, há muita forma da gente se informar e entender essas coisas. Para terminar, eu queria compartilhar um videozinho com vocês que a gente fez na comunidade. Eu acho que é perto do meio, né? Vamos ver se vai sair o som. Pessoas, eu quero que ela transforme o mundo para melhor. Então a reflexão que eu deixo para vocês para terminar primeiro é: o que vocês querem deixar? Uma herança ou um legado? Herança é o que você deixa de seu. Legado é o que você deixa de si. Eu quero deixar um legado para minhas filhas. Hoje eu me esforço para isso. E a nossa missão não é criar filhos perfeitos, mas sim filhos rendidos ao amor de Deus. É isso que eu queria falar para vocês. Desculpa atrás. Eu vou deixar para vocês, eu deixei no meu story lá, uma caixinha de perguntas. Caso vocês queiram deixar perguntas, fazer
comentário da palestra. Olha, podia ser mais curta. Eu estou tentando encurtar essa palestra, mas não estou conseguindo. Tá? Então vocês comentem lá, fazendo favor. Não sei se vocês pegaram o Instagram, @ acho que é até mais fácil aqui. Isso, mais aí, ó, fácil, pronto. tá? A doutora já tem 11 mil seguidores, né, doutora? Então você viu, Para quem começou ontem, você viu? Que você beleza? viu? Tá engajando, né, gente? Não, mas eu estou fazendo direitinho, gente. E aprendeu. Doutora, com toda a nossa humildade, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração pela sua disponibilidade. De uma forma bem simples, nós queremos entregar uma lembrancinha para a senhora, um copo personalizado, uma garrafinha do nosso encontro. E vamos dar uma salva de palmas para ela, para que cada dia mais você entenda uma missão para você. Porque tudo que você falou, com toda certeza, edifica muito a nossa vida, o nosso lar, a educação dos nossos filhos. Amém? E tem um para o seu esposo também, tá bom? Agora eu quero chamar aqui o meu amigo Tico!